Oi, bom dia, crianças. Hoje é dia 26, né? 26 de junho de 2020, né? Já é sexta-feira, né? Sexta-feira já de novo, final de semana chegando, né? Passa rápido, né? Então, hoje nós vamos fazer a aula de ciência, tá? Nossa primeira aula, nossa aula de ciência. Aí pega lá o livro de vocês de ciência. Aí onde que nós tínhamos parado, né? Nós começamos lá a unidade 2, né? Os animais. Aí nós já vimos, né? Conhecendo os animais. Aí já falamos sobre as garras. Nós paramos aqui no tentáculos, né? Nós paramos na página 53. Aí lá na página 52 foram falar os animais que possuem bico, né? Aí aqui na página 53, os animais que possuem tentáculos, né? Que são os polvos, algumas águas-vivas, né? Que têm tentáculos. Então, tentáculos, né? São estruturas usadas para locomoção, captura das presas e defesa. Estão presentes em alguns animais aquáticos, né? Como polvos, lulas e águas-vivas. Aí hoje, continuando, né? Falando sobre os animais. Aí lá na página 54, antenas, né? Tem alguns animaizinhos que têm antenas, né? A formiga, a mariposa, né? Que é um tipo de borboleta. Então, antenas são estruturas que geralmente se localizam na cabeça dos animais, ajudando na comunicação e na percepção do ambiente. As antenas estão presentes em formigas, besouros, grilos, camarões, mariposas e outros animais. As formigas têm duas antenas. Elas usam essas estruturas para reconhecer uma às outras, trocar informações e perceber a presença de alimentos, e localiza o caminho para o formigueiro. A mariposa. Algumas mariposas têm antenas que parecem penas. Elas ajudam esse animal a perceber estímulos do ambiente, como a presença de um predador. Então, você vê, né, que todos os animais, eles são como os seres humanos, né? Tudo que eles têm é porque eles precisam, né? O ser humano, ele precisa de todos, né? Nós precisamos de tudo que nós temos, né? Para nós sobreviver, né? Das nossas mãos, dos nossos dedos, tudo que nós temos, né? E os animais também, né? Que você vê até aquela anteninha que a formiga, que esses outros insetos têm na cabeça, é porque eles, para a sobrevivência deles também, né? Cobertura do corpo. Alguns animais têm a superfície do corpo coberta por diferentes estruturas, como escamas, penas ou pelos. Elas têm funções específicas, entre as quais a de proteger o animal, dando-lhe cor e textura. Escamas. As escamas geralmente são estruturas achatadas e duras. Nos peixes, como a sardinha, a tilápia e o tubarão, as escamas têm a função de proteção,
deixando o revestimento do corpo mais rígido. No caso dos tubarões, a forma como as escamas se organizam também facilita o deslizamento na água, ajudando-os na natação. Então, né, por isso que os peixes possuem as escamas, né, para ajudar eles, né, até na hora de nadar, né, e para proteger o corpo deles, né. Peixe como a aruanã, que são típicos da região norte, tem escamas evidentes, textura lisa e escorregadia. Nos tubarões, as escamas não são evidentes. A textura é semelhante à de uma lixa fina. Em alguns animais, como a serpente e os largatos, as escamas têm a função de proteger o corpo e também a de evitar a perda de água pela transpiração. Assim, esses animais podem viver em regiões mais secas, né? Porque esses animais, as serpentes, os largatos, eles também têm uma escama, né? E eles não vivem só na água, né? Nem as serpentes e os largatos. Algumas serpentes ficam na água, mas também elas conseguem viver em lugares secos também, né? Então, as escamas já servem para as duas coisas, né? Para quando ela está na água, para evitar a perda quando ela transpira, quando ela está fora da água. Então, aquelas escamas já servem, né? Para que ela evite a perda, né? Da água, da transpiração. Então, tem, né, nesses animais, elas já tem dois objetivos, a escama, né? Então, tudo já é para sua própria proteção. A cascavel tem escamas com cores parecidas com o ambiente, o que permite sua camuflagem. Então, né, lá você vê uma cascavel. Cascavel, ela é venenosa, né? Que dizem peçonhenta, né? Que diz quando a cobra é venenosa. E ela tem aquele chacoalho lá no rabo dela, né? Que quando ela anda, o chacoalhinho vai fazendo barulho. Então, camuflagem. Então, o que é camuflagem? Permite que o animal se torne invisível no ambiente em que vive e assim fique protegido dos predadores, né? Ela já tem aquela cor que parece, né, a cor da terra, a cor das folhas, né? Para ela ficar ali como escondidinha, né? Para os seus predadores não ver ela, né? Então ela fica escondidinha ali, mistura com as folhas, com a terra, né? Que não dá nem para ver. Mas daí quando ela vai andar, o rabinho dela sai fazendo aquele barulho, né? Que é a cauda dela, né? Que tem aquele chocalho lá. Penas. As penas geralmente são formadas por uma haste e diversos filamentos. Elas revestem o corpo de aves, como araras, pica-paus, patos, galinhas, corujas e pinguins. Apenas tem forma, tamanho e cores variadas. E são muito lindas, né? Tem umas penas, né? Cada uma mais linda que a outra, né? Colorida, de todas as cores, né? Mas elas não servem só para embelezar, né? Os animais que a possuem precisam, né, delas. As penas ajudam os animais a manter a temperatura do corpo mais ou menos constante, evitando que eles percam calor em dias frios e que se aqueçam muito em dias quentes. As penas também auxiliam no voo
deixando o corpo do animal mais aerodinâmico e ajudando nas manobras. Então, para quantas coisas serve, né, a pena? Então, no dia de calor, elas ajudam, né, para não sentir tanto calor. E no dia de frio, essas aves também não sentem frio, né? Porque por causa das penas. E também auxilia no voo, né? Aquelas aves, os pássaros, né? Que voam. Então, aquelas penas ajudam, né? Para ela fazer os tipos de voo, de manobras, né? Então, as penas ajudam muito. Então, serve, né? Para a sobrevivência deles também. A palavra é o texto. Aerodinâmico. Algo que desliza facilmente pelo ar, que se desloca com mais facilidade, gastando menos energia. Então, aerodinâmico tem a palavra né? Auxilia no voo, deixando o corpo do animal mais aerodinâmico. Então, quer dizer, né? Que deixa ele, né? Que desliza facilmente pelo ar, que se desloca com facilidade, né? Então, também as penas, né? Que propicia, né? Estes voos também. As penas das asas e as da cauda da coruja são as mais usadas nas manobras de voo desse pássaro. O conjunto de penas de um animal é chamado de plumagem. A plumagem de alguns machos é colorida e vibrante, o que chama a atenção das fêmeas, auxiliando-os na reprodução. Então, aí tem o pavão macho exibindo sua plumagem para a fêmea, né? Então, a beleza do pavão, né? Toda a beleza dele tá lá nas penas, né? No caso do pavão, né? Que é bem grande, né? Então, são as plumagens. Aí, ele esconde, né? Ele fecha, tem vários que ele fecha tudo. Aí quando ele abre assim, né? Fica aquelas coisas mais lindas, né? Então, ele usa pra se embelezar, né? Aquelas penas lá, pra ficar mais, né? Aí as fêmeas né? Olha lá o pavão pela beleza, né? Das suas penas, porque é muito bonito, né? Um pavão com as penas toda aberta, né? É uma coisa muito linda, né? Uma criação da natureza muito bonita. Pelos. Os pelos revestem a pele de alguns animais, como gatos, cachorros, cavalos, bois, capivaras, esquilos, macacos e seres humanos. Os pelos protegem o corpo, mas a sua principal função é ajudar a manter a temperatura estável, né? Porque vocês veem, né, que os animaizinhos, né, os gatos, cachorros, né, eles não sentem frio, né? Como a gente até que está em dia de inverno, dia de frio, eles continuam andando para todo lado, né, sem proteção, né, sem precisar pôr roupa, né? Por isso que eles já têm os pelos, né? Vários animais, né, têm pelos. Aqueles que não têm penas, né, têm pelos. A pelagem, como as dos ursos polares, evita a perda de calor em ambientes frios.
Em alguns casos, os pelos, assim como acontece com as escamas, no caso da cascavel, ajudam na camuflagem, dando aos animais uma coloração parecida com a do ambiente em que vivem. Assim, eles podem se esconder com mais facilidade de outros animais. Coloração da pelagem das onças ajuda em sua camuflagem. Por exemplo, né? Que se você olhar bem, você consegue enxergar uma onça lá, né? Tem uma onça lá no meio dessa mata aqui, mas ela tá meio que camuflada ali, né? Pra se chegar à procura da sua presa. Então, como vários animais possuem pelos ou penas, né, ou até escamas, né, que a cobra tem escama da cor, né, para usar como camuflagem, né, para se esconder em meio à natureza. Até insetos tem alguns, né, que fica meio que, né, na camuflagem, que tem que reparar bem para enxergar que tem um inseto ali, né, da cor do tipo de um pau seco, de uma coisa seca, de uma folha seca, né? Então tem insetos também. Formas de locomoção. Muitos animais se locomovem em busca de alimentos, água, abrigo e parceiros para se reproduzirem. Eles podem fazer isso de diferentes formas, dependendo do ambiente em que vivem e da estrutura do corpo que possuem. Animais que se locomovem na terra podem usar as patas para caminhar e correr, como fazem as formigas, as centopeias, os cachorros, os gatos e os elefantes. Alguns animais têm as patas adaptadas à locomoção por saltos, como os sapos, os grilos, os cangurus e os coelhos. Há também animais que não têm patas e rastejam para se locomoverem, como as serpentes, as minhocas e caramujos, né? Então eles não têm patas, né? A serpente não tem, as minhocas, né? Eles não têm pata, né? Eles se rastejam, né? Os elefantes caminham ou correm para se locomover. O guepardo é o animal terrestre que atinge a maior velocidade, ou seja, é o que corre mais depressa. Os sapos saltam para se locomover. Caramujos rastejam para se locomover. Os animais. O leopardo, né? Corre bastante, né? Corre muito. Então, o guepardo, né? É o animal terrestre que atinge a maior velocidade, ou seja, o que corre mais depressa, né? Esse guepardo aí, ele corre muito, né? E os elefantes caminham ou correm tanto eles caminham como eles correm, né? Mas os elefantes, eles já não correm, né? Assim, em altas velocidades, né? Como o guepardo. O sapo salta e os caramujos rastejam. Há alguns animais terrestres que têm a capacidade de voar. Alguns exemplos desses animais são abelhas, borboletas, aves e morcegos. As abelhas voam até as flores em busca de néctar. As andorinhas voam grandes distâncias em busca de alimento. Muitos dos animais que vivem no ambiente aquático, ou seja, no mar, nos rios, nos lagos, se deslocam nadando entre
esses animais estão os tubarões, os golfinhos, os botos e o peixe-boi. Alguns peixes-boi nadam nos rios da Amazônia. Então, né, para você ver, as abelhas voam até as flores, né? As abelhas, como que ela faz o mel, né? Ela voa até as flores e buscam o néctar, né? Tipo um líquido, né? Um melzinho que fica lá no meio da flor, né? Do interior da flor. Então elas voam lá, buscam e levam, né? Buscam e levam aquele néctar aonde elas produzem o mel. Então, e as andorinhas voam grande distância em busca de alimentos, né? As andorinhas voam longe, né? Tem até as épocas, né, que elas vêm em bastante, né? Em bandos de andorinhas, né? E o peixe-boi o peixe-boi tem lá no rio ele não é assim de mar, né? Ele é um peixe de rio, né? No rio da Amazônia, rios de água doce. Então, acho que vamos ver. Se a gente for continuar, vai demorar para chegar nas atividades. Então, a prof vai ler mais essa página aqui. Aplicando a ciência. Os agrotóxicos. O voo das abelhas. Agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura convencional para controlar doença das plantas, matar ou afastar insetos, pois pode prejudicar a plantação e evitar o crescimento das plantas indesejadas. Os cientistas têm verificado que o uso do agrotóxico contamina o ambiente de várias maneiras. Muitos desses produtos são tóxicos para os animais que vivem em locais próximos às plantações, como as abelhas. As abelhas voam das colmeias até as flores para coletar alimento. Mesmo que percorram grandes distâncias, elas reconhecem o caminho e sabem voltar para casa em locais contaminados por alguns tipos de agrotóxicos. Pesquisadores notaram que as abelhas ficam desorientadas durante o voo, não conseguindo voltar para a colmeia e acabam morrendo. A morte das abelhas tem gerado muitas preocupações, pois elas auxiliam na produção das plantas, muitos frutos e sementes cultivados, vendidos e consumidos pelos seres humanos. Depende do trabalho das abelhas para serem produzidos. Sem elas, muitos tipos de plantas podem desaparecer e podemos ter dificuldade de produzir nosso alimento.